Boa noite a todas e a todos. O meu nome é Adriana Gomes, sou professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, e gostaria de agradecer a presença de vocês, tanto em meu nome, quanto em nome de todos os pesquisadores que fazem parte do NUEST, que é o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo. É importante, nesse momento iniciar, lembrar que os nossos encontros eles acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês. O próximo encontro acontecerá no dia 28 de setembro, com o pesquisador Klaus Chaves. Certamente vocês vão ter acesso ao momento das inscrições pelos nossos canais, nossas redes sociais. Para aqueles que desejarem obter a certificação, peço que acessem o site da Universo e sigam um passo a passo que se encontra em nossas redes sociais do LEPID, seja no Facebook ou seja no Instagram. As certificações elas podem levar em torno de 15 dias a 20 dias, tem chegado um pouco antes para serem enviados para vocês, mas é o prazo que a Universo estipula, e nós teremos dessa vez uma listagem hoje, que logo será colocada no chat, porque nós tivemos bastantes inscritos nesse evento, para a gente poder controlar essa presença, e aproveito também a oportunidade que nós estamos aqui ao vivo para convidar todos para participarem de um curso de extensão que será oferecido em outubro pelo programa de pós-graduação da Universo, que é intitulado História e Espiritismo, que o Laboratório de Estudos de Política e Ideologia, que eu coordeno, e os seus grupos de pesquisa do CNPq, o NUEST, e Políticas, Ideologias e Religiões, também vão estar envolvidos nesse curso e com apoio muito valoroso da UFRJ, com o Rodrigo, que está junto a mim aqui no NUEST, o Prof. História também vai estar conosco, o IF-Sudeste de Minas, e o GT de Religiões e Religiosidades da Ampul também está apoiando esse nosso curso. O curso, as inscrições, elas vão abrir a partir do mês de setembro, mas não amanhã, que amanhã já é setembro, né? Semana que vem as inscrições vão abrir. Só acompanhar nossas redes sociais, porque são vagas limitadas, e aí nas redes sociais vão estar bonitinho ali o passo a passo de como vão acontecer as inscrições, e todos vocês estão convidados, só lembro que as vagas elas são limitadas. Bem, passados os recados, né, agora vamos para a apresentação, vou passar para o Rodrigo já, mas antes de mais nada, eu queria muitíssimo agradecer ao professor doutor Ivanir dos Santos, muito obrigada mesmo por sua presença aqui conosco, nós sabemos o quanto o senhor é ocupadíssimo e muito requisitado, mas dispôs de seu tempo gentilmente para estar aqui conosco, só temos a agradecê-lo, né? Agradecê-lo imensamente. Sem mais delongas de minha parte, passo a palavra para o professor Rodrigo Farias, coordenador, como eu já falei comigo, do NUEST. E, Rodrigo, agora é com você, meu amigo. Muito obrigada a todos. Obrigado, Adriana. Bom, nosso convidado de hoje dispensa grandes apresentações, né? É o professor doutor Ibabalaô também, né? Ivanir dos Santos, que tem uma carreira que, entre várias outras coisas, tem tudo a ver com o tema da gente hoje, né? Neste quinto encontro no Oeste. E a gente vem falando de temas muito específicos ligados ao espiritismo nos últimos encontros, mas hoje a gente está expandindo mais o leque também e dialogando com as outras tradições. E, enfim, eu não vou ficar aqui enrolando mais vocês, porque vocês não vieram para me ouvir, vocês vieram para ouvir o nosso convidado, o Ivanir. Ele vai falar até mais ou menos 8h30, e depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, e a gente vai passando, né, as perguntas que vocês que nos assistem tiverem, para a gente poder interagir um pouquinho mais, tá bom? Então, fiquem tranquilos, que vocês vão ter a chance de dialogar também com todo mundo, tá bom? Como foi nos outros eventos. Então, agradeço também, faço meus os agradecimentos da Adriana e Ivanir, e lhe dou as boas-vindas aqui ao nosso quinto encontro no Oeste de 2023. Então, a palavra é sua. Bom, primeiro, eu quero agradecer a professora Adriana Gomes
até porque já 2 vezes ela me convidou, eu acabei não podendo, né? Faço parte de uma banca de um mestrando dela, que faz um trabalho que tem interesse, dialoga com o meu tema também de pesquisa, né? É um prazer estar aqui, podendo atender essa convocação, que não é convite. Acho que quando a gente é comprometido, a gente não recebe convite, a gente recebe convocação, né? É um prazer estar com o Rodrigo aqui, que é meu colega, né? Lá na UFRJ. Então, conhecê-lo pessoalmente aqui é um grande prazer para todos nós e vamos conversar, né? Tem muita coisa para nós possamos conversar. O que eu diria um pouco, uma reflexão para entender a intolerância religiosa no Brasil hoje, seus impactos, e seus impactos também a partir da visão de espiritualidade, né? Como é que a espiritualidade também tomou uma conformação? Essa é uma questão séria, né? Primeiro, entender a intolerância religiosa, como termo intolerância religiosa, temos que remontar lá ao século XVI, a questão dos reformados, chamada Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, começam a nascer os conflitos de perseguição, né, de católicos, primeiro com os luteranos, depois há divisões dos luteranos, né, para outros grupos, como presbiterianos, né, e, consequentemente, se travou grandes conflitos na Europa, somente na Europa. E o termo intolerância vai aparecer num documento do Locke, do século XVII, quando ele vai escrever uma carta sobre tolerância. Mas o que leva o Locke a escrever uma carta sobre tolerância no século XVII? O que ele está se remetendo? Ele está se remetendo a conflitos, inclusive na Europa, em especial na Inglaterra, porque ele já era calvinista, né? Consequentemente, você tinha conflitos, inclusive, de perseguição e morte, né? Por razões, digamos, religiosas, naquele continente. E ele vai fazer uma carta, vai defender a tolerância entre os cristãos, somente dos cristãos, e vai pregar, inclusive, perseguição e até morte de outros grupos que não eram cristãos. Então, tolerância no campo dele é uma ideia que está no campo dos cristianismos, né? É a Igreja Católica, entre os luteranos e os presbiterianos, que são os calvinistas, obviamente. Depois também um conflito que surge os metodistas, né? Os anglicanos. Tem lá um conflito muito sério, de disputas muito sérias, que vai levar a que algumas pessoas chamadas de puritanos, né, que são calvinistas, são expulsos, vão para os Estados Unidos, chamados Estados Unidos, que era a colônia da Inglaterra. E é interessante observar que, na ideia do Locke, é que vai inspirar, inclusive, a Revolução Americana. A ideia da laicidade, né, do Estado laico, porque na carta dele já falava da laicidade, né, a ideia de você construir um Estado laico, pudesse se relacionar com todos os grupos religiosos, menos aqueles grupos que não eram considerados cristãos, inclusive judeus também, não consideravam. Há um aspecto muito interessante na biografia do Locke, que pouca gente fala, eu faço questão de trazer sempre para poder pensar, que ele fala de laicidade, depois fazer o contrato social, né? Todo o Estado moderno, parte do Estado moderno tem a ver com as suas ideias, somente o Estado americano, né? Ele vai inspirar a chamada Revolução Americana, o Estado vai nascer laico lá, mas uma ideia de proteger a religião, não um Estado religioso, mas de proteção da religião. Ele tem uma parte da biografia dele que pouca gente fala, que ele era traficante de escravos, ele vivia do tráfico negreiro, uma empresa, ele era sócio de uma empresa de tráfico negreiro. Então, obviamente, os africanos, né, não eram considerados humanos, nem cidadãos, como ele dizia, nem suas pertenças como religião. Esse é um ponto importante ser observado. Depois nós vamos no século XVIII ter uma questão importante, que é justamente, eu costumo trazer um filósofo muito conhecido,
que vai influenciar, que vai formatar parte do que se tem um pensamento hoje religioso, né? Que é o Hegel. O Hegel vai trazer a ideia da universalidade. Ele vai escrever um livro chamado História da Lição, História das Lições Universais, e ele vai trazer a filosofia grega como universal. E vai dizer que não tinha universalidade na África, nem na Ásia, nem nas Américas. Que a universalidade vai existir na Europa. E ele vai dizer, inclusive, que os africanos, né, não tinham alma, não tinha Deus, não tinha humanidade, não tinha cultura. Isso está escrito no livro dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia dele trazer, inclusive, o pensamento de Aristóteles, né, que ele gostava muito, como uma ideia de universalidade, a filosofia grega como ponto de universalidade, né, digamos que vai ter uma influência forte na teologia, e pouca gente sabe que ele era padre luterano, né, ele estudou para ser padre luterano, no seminário luterano. Ele traz a ideia de que Deus, né, que era vertical, para uma ideia mais horizontal, essa ideia de universalidade para todo mundo. Então, isso é importante observar no Hegel. Mas como é que ele também pensava, ele não foi traficante de escravos, mas como é que ele pensava com relação à África, à Ásia e às Américas. Bem, nesse mesmo período, nem vou falar aqui do Kant, né, mas eu quero falar um pouco do Voltaire. Que, por outro lado, também estou falando já das ideias iluministas, século XVIII, XIX, né, vai se configurando a partir, inclusive, da Revolução Francesa e da Revolução Americana, né? Somente as ideias iluministas, vai se estabelecendo a ideia da configuração do Estado moderno, né, da democracia, da liberdade, e Voltaire vai fazer um tratado sobre tolerância. Nesse tratado ele reafirma um pouco as ideias do Hegel, né? Mas ali ele já vai considerar a população de origem judaica, né? E nesse tratado dele ali. Mas o que é importante observar nele? Ele tem uma marca muito parecida com a do Locke, porque os dois são maçons. E ele também, o Voltaire, vivia do tráfico negreiro. Também não é muito dito isso. É muito discutido nas ciências humanas, na filosofia, né, as ideias brilhantes, né, desses filósofos, né, mas a ideia dele é que o que ele pensava com relação à África, os africanos, era a mesma. Não era diferente. Mas são pensadores que vai justamente influenciar a ideia da construção, inclusive no século já XIX, que vai nascer o racismo científico, mas também nasce a ideia de ciência da religião. Né? Ciência da religião, onde vai separar ciência da religião, mística e magia. Né? Então, o Espírito Santo vive uma fonte da razão. Isso é o que vai moldar boa parte do pensamento chamado das experiências religiosas cristãs, principalmente nesse período. Coincidentemente, no século XIX também é que vai nascer não uma religião, mas uma ciência, dada como ciência, que é o espiritismo, em plena esfera também do conceito onde está se borbulhando as ideias e as teorias racistas, né, nesse período. Voltando ao Brasil, no século XVI, digamos, os portugueses chegam aqui, não descobriram nada, mas chegam aqui, chegam com a Igreja Católica, e você tem no Brasil justamente como Código Criminal, né, as ordenações filipinas. E nas ordenações filipinas era punido, né, a prática de bruxaria, né, aquelas práticas que não fossem práticas cristãs católicas. Então, obviamente, as experiências culturais, espirituais, né, e sociais dos africanos
escravizados ou mesmo dos libertos, era punido, inclusive, com a morte. Está lá escrito. Mas, nesse período também, vamos dizer que os outros grupos religiosos, né, mesmo cristãos, não estabeleceram no Brasil com muita força. Isso vai ocorrer um pouco mais no século XIX, né, quando chega aqui o Dom João, que trazendo a corte, que veio fugida de Portugal, né, do Napoleão, obviamente traz alguns empregados que vão ser anglicanos, porque eram ingleses, outros franceses, né, alguns com experiências já dentro do universo dos reformados alemães. E é interessante também observar que, embora essas experiências começaram a portar aqui no Brasil, elas também não se estabeleceram com cultos públicos. Não vai estabelecer como culto público. E interessante que a primeira Constituição imperial, né, de 1824, ela vai reafirmar a Igreja Católica como religião oficial do Império e vai proibir o culto público de qualquer outro grupo, principalmente de ter templos, será proibido. Consequentemente, obviamente, os reformados que já estavam por aqui vão fazer culto em casa, né? Dentro de casa. Os grupos de religião mais africana não, os kardecistas também não, obviamente, né? Não vão poder se expressar. E é interessante que, em 1830, nasce o Código Criminal do Império. E esse Código Criminal do Império ele vai trazer a criminalização das práticas espirituais, das práticas de saúde, né? E as práticas culturais dessas comunidades. Está lá, escrito, no Código de 1830. É importante observar, no caso histórico do Brasil, que ainda no século XIX você vai ter a abolição da escravatura, você vai ter, consequentemente, um ano depois, a República, e nasce, logo depois da República, 1890, o Código Criminal. Não nasce a Constituição Republicana, nasce o Código Criminal. E no seu artigo 56, no 57 e 58, criminaliza de novo ali as práticas, né, culturais, sociais, espirituais, de saúde, principalmente as de saúde, né, dos ainda ex-escravizados, vamos assim dizer, porque já tem abolição, e a capoeiragem, como crime. Obviamente, os espíritas kardecistas também são incluídos um pouco nesse bojo, porque falava com o morto. Estou mostrando como é que a mentalidade vai crescendo, né? No Brasil, como é que essas práticas diferentes. Mas os reformados não, até porque logo depois de 91, justamente tem que ter que as ideias liberais no Brasil, as ideias iluministas vêm com a maçonaria, que já vai influenciar a Constituição de 1924, ela vai estar ali presente, né? Por isso que já é liberado em casa, mas não as nossas práticas, mas pelo menos dos reformados, e, consequentemente, uma influência muito forte às ideias iluministas que nascem com a Constituição de 1891. Século XX, na virada do século XX, o que eu quero dizer é, primeiro, que você tem uma perseguição do Estado, oficialmente do Estado, em relação às nossas práticas. Só nós? Não.
obviamente, grupos kardecistas também são perseguidos, espíritas, nesse período. Mas tem que... E a Umbanda de Zélio vai ser no início do século XX, 1808, ou 1908, 1910, depois. Mas você tinha uma prática de Umbanda popular africana antes, que também vai ser perseguida. Se vocês observarem essas peças que saíram do Museu da Polícia e estão no Museu da República, ela vai remontar esse período de perseguição que a República fez com relação às nossas práticas, à nossa expressões espirituais e culturais, e de saúde. Depois disso, você vai ter, na República, alguns diálogos, que alguns grupos vão sendo menos perseguidos do que outros. Né? Obviamente, os espíritas, justamente por serem uma elite, né? Que vinha baseada na doutrina de Kardec, consequentemente, e vem muitos médicos, alguns deles são médicos, né? Estudavam na França, né? Vinham para cá trazendo essa experiência, vai ter diálogo justamente com os governos republicanos que vão se estabelecendo. Consequentemente, vai se modificando com o tempo a perseguição a esses grupos. Mas, consequentemente, a perseguição feroz, principalmente aos cultos de matriz africana, vamos dizer, a Umbanda tradicional antes de Zélio, consequentemente, e ao Candomblé, que é do século XIX, essas práticas, assim como a escola de samba, uma questão cultural do samba, né? Não tinha escola ainda, mas do samba, vão ser extremamente perseguidos. E um marco importante a observar, do ponto de vista internacional, é o nascimento do pentecostalismo. O pentecostalismo nasce no início do século XX, de uma experiência de um afro-americano chamado William Seymour. Estudou num seminário metodista, em pleno período de segregação nos Estados Unidos, filho de um ex-escravo, e, consequentemente, vai ter a ideia do avivamento, né? Ele vai se formar, embora ele, devido à segregação dos Estados Unidos, ele não frequenta a sala de aula, ele fica o tempo todo no corredor e vai receber o Espírito Santo, né? E falar língua estranha, a chamada avivamento. Alguns chamam de glossolalia. Mas é interessante observar que essa experiência é uma experiência de transe. Ela vai romper com a ideia, já do século XIX, do Espírito Santo era uma fonte da razão. Mas vai incorporar. As pessoas acham que não, mas elas incorporam o Espírito Santo. Prática não muito diferente seja das práticas dos candomblecistas, tanto de Urubá, Queto, ou seja, de Angola, né, que tem a ver com as forças da natureza, ou uma prática mesmo dos kardecistas. Tanto que a inovação que vai se ter aí é justamente o Zélio de Moraes, quando na Federação Espírita ele vai incorporar um espírito e vai dizer que é de um caboclo. Né? Ele vai trazer essa experiência. Por quê? Porque ele fazia uma crítica de que, naquele período, né, o kardecismo incorporava só figuras importantes, médicos, advogados, né, cientistas e europeus. E ele vai trazer uma lógica do chamado a incorporação de espírito, digamos, do indígena, né? E depois, posteriormente, vai incorporar o preto velho. Isso vai virar um escândalo na época. Consequentemente, ele vai também sofrer perseguição por conta disso. E se cunhou, nesse período, a ideia do baixo ou alto espiritismo. Né? Não tem a ver com a chamada religião de matriz africana, ou candomblé, na verdade, né? Que é anterior. Ou a chamada Umbanda tradicional, que é anterior. Né? Estou falando a partir desse grupo, porque Zélio era um jovem de classe média, branco. Né?
Mas o que decorre aí é que todo o processo da República, e depois, em 1930, principalmente, numa aliança de diálogo, né? Tem documentos que falam sobre isso, justamente, do Felinto Miller, inclusive com setores espírita kardecista, você acaba criando uma possibilidade de não fazer perseguição a certos grupos e, obviamente, fazer a outros, ou os grupos tentando se configurar como casas espíritas, com um guarda-chuva de proteção, né, dentro da lógica do mundo kardecista. Não é à toa que várias casas vão se tornar, né, casa de caridade, casa espírita pai isso, pai aquilo, né, ou os nomes importantes, mesmo também na aliança com os setores da Igreja Católica, porque anteriormente, século XVII, XVIII, se protegiam nas irmandades religiosas, obviamente, também que existia essa prática de como se fosse uma forma de proteção. Então, a intolerância religiosa ela vai tomar uma nova configuração. Primeiro, o Estado vai perseguir, e para andar um pouco mais adiante aqui, ela vai tomar uma nova configuração no final dos anos 70, no meados dos anos 70 e início dos anos 80, com a transfiguração, a experiência que se veio para o Brasil, que é o chamado neopentecostalismo, que entra com mais força no Brasil a partir das experiências de missionários americanos e que traz, do ponto de vista público do proselitismo, da perseguição, uma mentalidade que existe em todos os grupos cristãos, independente, não é só deles isso, é bom que se diga isso, porque parece que é só eles que pensam assim, mas não é verdade, de achar que as nossas práticas não são práticas chamadas religiosas, né, aceitáveis na sociedade, não são práticas que estão no cânone cristão, e, consequentemente, elas passam a demonizar publicamente e fazer uma campanha de proselitismo de desqualificação desses grupos e de ataques. Então, eles vão ter acesso ao rádio, posteriormente depois à televisão, e vai usar, né, principalmente a partir do advento da Igreja Universal. A Igreja Universal vai usar muito isso, muito publicamente. O que eu chamo a atenção é que não é o único grupo que faz isso. Mas interessante que essa mesma mentalidade que nos persegue, ela também é uma mentalidade que vai perseguir os espíritas kardecistas, porque a crítica que se faz aos espíritas kardecistas é de que eles falam com os mortos. Mas os kardecistas são cristãos, né? Tem uma Bíblia, inclusive, né? Se baseia na ideia cristã. E a divergência, e também que vão sofrer perseguição por setores católicos, é justamente a tensão que se tem entre ressuscitou, né, ou reencarnou, porque o Espiritismo trabalha com a ideia da reencarnação. Então, isso é um ponto de tensão e de explicativa para certas perseguições até os dias de hoje. Essas tensões existem até os dias de hoje. Mas como ele tem uma influência numa esfera, né, de uma elite também no Brasil, de médicos, advogados, né? Isso é real, nesse período, né? Então, embora tenha essa tensão, mas eles conseguem ter uma estratégia de sobrevivência, até criando as federações espíritas. Passa a ter um papel muito importante, que parte da Umbanda se agasalha um pouco desse diálogo com as federações, e também vão criar federações um pouco nessa direção, somente nos anos 60, 50, 60, né? Fortemente, como fosse questão de proteção. E surge um personagem importante aí, que é tanto o Zélio de Moraes, vai ter um papel importante, né, na luta contra a perseguição aos umbandistas de origem kardecista e mesmo os mais de origem popular, negra, né? Os negros tentando fazer sempre uma ideia, muitos até vão se converter a essa ideia da Umbanda de Zélio, por isso que ela passa a ter uma ideia hegemônica nesse cenário, e um contraponto que existiu nesse período, que é o Tato Tancredo da Silva Pinto, né? Que é um negro,
obviamente, que vai levantar uma crítica chamada desafricanização da Umbanda, por causa de um congresso que houve, que normatizou a Umbanda. E, consequentemente, essa normatização vai numa direção de eugenista, né? E ele vai fazer uma crítica nessa ideia da desafricanização e ele rompe com a Federação Espírita. Então, esses são os conflitos, né, que se estabelecem nesse período. Bom, olhando hoje, para que a gente possa dialogar melhor aqui, olhando hoje claramente as questões, é que a intolerância religiosa ela virou atitude social e que ela tem uma repercussão muito grande no âmbito da sociedade brasileira, em vários campos. E não é só, embora o candomblé, digamos assim, né? E somente a Umbanda tradicional, que tem a Umbanda tradicional. Mas dizer que a Umbanda de origem kardecista não sofre essa perseguição, que os kardecistas não sofrem, né? E que os próprios católicos sofrem hoje essa intolerância, mas embora qualquer dado tenha mostrado hoje para nós que quem é mais atingido somos nós. Né? Somente o pessoal de Umbanda mais tradicional, na verdade, né? E o candomblé. Consequente também a Umbanda de origem do Zélio, que são várias Umbandas, né? Tem Umbanda de origem asiática, né? São várias Umbandas que existem, só tem uma Umbanda. Também vão sofrer essa perseguição por conta da questão do atabaque, obviamente, pela questão das oferendas, obviamente, e os kardecistas sofrer também perseguição por conta de que fala com os mortos. E os católicos também vão sofrer perseguição por conta, são acusados de idolatria, que adoram imagem, né? Segundo eles. E, obviamente, os judeus vão ter por outra razão, da coisa de que os judeus mataram Cristo, você vai também sofrer perseguição por esse campo, os muçulmanos vão sofrer por conta de uma outra identidade, né, que eles têm, obviamente, os indígenas vão sofrer por conta das suas pertences, das suas lógicas, em relação à sua espiritualidade e como é que se expressa junto à questão da natureza, não são deus cristãos, obviamente. Os budistas, por causa da sua identidade, obviamente, ocidental, oriental, que no fundo usam uma vestimenta, também vão ser perseguidos por conta disso, ou seja, que não está dentro do contexto de uma visão ocidental, né, de origem cristã. Então, esses grupos vão todos sofrer perseguições por coisas. Mais ou menos, cada um ou outro, mas vai sofrer perseguição, né, assim como os ciganos. Então, hoje nós estamos num cenário, num caldo de intolerância religiosa muito ruim e que afeta principalmente a forma com que a espiritualidade elas acabam se expressando. Mas o interessante é observar que o grupo que virou ponta de lança dessa perseguição, de fazer essa perseguição, são os neopentecostais. E eles têm transe. E eu sempre pergunto qual é a diferença entre um receber o Espírito Santo falar língua estranha e o outro receber o caboclo. Ninguém conseguiu, porque é transe. Ninguém conseguiu me explicar isso ainda. Mas é aquilo que é de Deus, né? Que eles chamam, né? Que tem a ver com Jesus Cristo, e outras que não são práticas, segundo eles, que não têm a ver com Jesus Cristo. Mas tem uma contradição, eu sempre digo, quando você persegue os kardecistas, dizendo que eles falam com os mortos, eu acho que as pessoas não leram o monte da transfiguração em Mateus. Quando Cristo sobe o monte com 3, ele sobe e se transfigura. E falou com Moisés e Elias. Que eu saiba, os dois não estavam vivos. Então, são muitas contradições do ponto de vista, né, desses grupos e de uma construção, de uma hermenêutica ocidental que persegue todos os grupos que, no fundo, não tem a ver com essa lógica de uma espiritualidade dentro de uma caixa, de uma compreensão ocidental e branca. Então, a intolerância religiosa hoje, no Brasil, na contemporaneidade, ela tem a ver justamente com uma relação, eu sempre digo, a reforma não era só uma reforma religiosa, como muita gente pensa. Ela tem a ver com uma reforma religiosa, cultural, política e econômica. Então, por trás dessas disputas, desses cenários, né, tem isso tudo envolvido. Eu sempre digo que os intolerantes, na verdade, por mais que queiram nos destruir, acabar conosco,
Mas a sua briga por hegemonia não tem a ver conosco, na verdade. Tem a ver com os católicos, que são hegemônicos ainda no Brasil. É à toa que um dos fatores da intolerância se expressa no ambiente escolar. Justamente, exemplo, nas festas juninas. Né? Uma perseguição com relação às festas juninas. E, para encerrar aqui, ela é tão perversa que ela é um dos atrasos que você tem hoje na escola, de uma das leis mais avançadas que nós conseguimos no Brasil, que é a Lei 10.639. Uma lei que fala ensinar a história da África, as culturas africanas, a história do afro-brasileiro, da cultura afro-brasileira, que depois foi acrescida com a questão das culturas indígenas e da história indígena. E que há uma reação enorme nas escolas, porque as pessoas acham que isso é ensinar religião, não tem nada a ver com religião, está falando de história e cultura. Mas se você fala de cultura e introduz o atabaque, obviamente você é perseguido porque parece que você está ensinando macumba. Macumba é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Então, esses conflitos estão estabelecidos hoje em todas as esferas sociais, seja relações de vizinho, relações de trabalho, né, relações familiares, intrafamiliares, e se estabeleceu também no próprio mundo político. Na medida que esses grupos ganharam expressões políticas, fizeram uma bancada forte, tanto municipal, estadual e federal, e conseguiram ter um diálogo com o poder executivo, que não governa sem o legislativo, consequentemente tenta impor uma agenda sua e usando principalmente a agenda moral como uma forma de perseguição, né, para a questão dos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+. Né? É importante observar isso, porque a intolerância religiosa ela não é por si só um campo que está falando de religiosidade. Ela tem uma base moral também muito forte e, obviamente, acaba atingindo a democracia. Porque se ela é racista, ela é intolerante religiosamente, se ela é misógina, que ela é homofóbica, ou também é antissemita, na sua grande base ela traz ideias antissemitas, ou islamofóbica, seja o que for, ela acaba atingindo a chamada diversidade, que é uma coisa muito importante para a sociedade brasileira. Então, vamos agora para o diálogo. Ok, então, um pouquinho adiantados, a gente antecipa a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Ivani, pela exposição. A gente já tem algumas aqui nos comentários. Eu vou exibi-las na tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo te botar em destaque. Não, assim não foi. Espera aí, tem que mexer nesses... essas coisas nunca dão muito certo quando eu preciso. Para me ler aqui, né? Se eu não botar o óculos, não consigo ler. Tá, eu vou botar aqui na tela de vez. Vamos lá, os favoritos. Na verdade, vou usar a prerrogativa de anfitrião e fazer a primeira. Antes de botar as outras aqui. Essa eu não escrevi. Mas é uma curiosidade que eu tenho de muito tempo. Na verdade, antes de vê-lo na UFRJ, eu conheci você pela televisão. Né, manifestações, marcha contra a intolerância religiosa, né? Essas coisas. E um dia eu peço um autógrafo. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade sobre essas manifestações, especialmente nos últimos anos, que tem essa coisa de proximidade entre religião e política, especialmente uma política mais conservadora, vamos dizer assim, é o seguinte. Eu sempre, quando via as notícias sobre as marchas, né, via pessoas de várias fés diferentes, você incluso. Então, a minha curiosidade era o seguinte. Nesses anos de explosão, né, no número de evangélicos, em particular, falo deles porque, embora, como você disse, práticas discriminatórias e de intolerância contra religiões de matriz africana e espíritas também, em menor medida, né, seja uma coisa antiga e seja uma coisa muito espraiada, eu acho que nas últimas décadas seria justo dizer que muitas das manifestações mais explícitas têm a ver com algum tipo de segmento evangélico. Não todos, obviamente, mas tem. Né? Neopentecostais, etc. Que tem uma pregação muito agressiva. Né? Você citou a Igreja Universal, para citar um caso
entre vários. Institucionalmente, existe uma participação evangélica importante nesses movimentos e eventos contra a intolerância religiosa, ou ainda é uma coisa assim, talvez não proporcional à importância que hoje eles têm na população brasileira, né? Então, daqui a pouco vão estar superando os católicos em número, tem uma representação parlamentar super forte, tem partidos próprios, né? A gente tem aí partidos republicanos, por exemplo, que é basicamente representado, chefiado pela Igreja Universal, né? Tem emissoras de TV, etc. Nesses movimentos contra a intolerância religiosa, na sua experiência, a participação evangélica, ela é representativa? Bom, uma pergunta interessante, mas eu, antes de entrar neles, primeiro te explicar o seguinte: nós não marchamos, nós caminhamos. Assim. Nós somos diferentes. Eles marcham. A minha tese de doutorado é: marchar não é caminhar. Marchar tu quer destruir o outro, você quer impor o outro, é o que eles fazem. No nosso caso, é caminhar. Caminhar, você caminha com vários, você senta, você aprende, você levanta, descansa e continua. E é muito interessante que é uma contradição nisso. Você não vai ler na Bíblia, você nunca vai ver escrito que o Cristo marchou. O Cristo caminhou. É muito engraçado, ele caminhou, ele não marchou. Se você observar o Moisés, ele caminhou no deserto, ele não marchou no deserto. Porque marchar é uma coisa que vem dos romanos. Já é influência de romano, é a presença de Paulo, né? Essa é uma questão na liturgia, inclusive, cristã, né? Então, nós não marchamos. Quem marcha são os caras lá. Mas muito mais do que eu falar deles, eu queria dizer o seguinte: o que mais me incomoda não é a presença deles ou não em mau número, mas é daqueles que são atingidos, que são pequenos na caminhada. Os kardecistas são um exemplo. Que é um grupo atingido, e, no entanto, sua presença na caminhada é muito pequena. A Federação Israelita está lá, na comissão conosco, ela mobiliza um grupo de pessoas, mas muito pequeno. Outra experiência, né? Os judeus até têm uma presença um pouco, desde a primeira caminhada, um pouco maior, mas não é ainda uma presença significativa. A caminhada, se você observar, 90% dela ainda é os religiosos de matriz africana da Umbanda e do Candomblé. Pode observar isso. Né? Os wiccanos, que é um grupo pequeno, né? Estar presente ali. Os católicos, que é um grupo também que sofre, também é muito pequena a presença, mas né? A presença católica tem presença que é mais simbólica, né? Do que, de fato, você está ali se esforçando para poder levar a sociedade a entender o que é essa diversidade. Mas eu queria dizer isso. Eu gostaria que os kardecistas tivessem uma presença maior na caminhada. Tem crescido. Ano a ano também cresce. Isso é uma observação. Os evangélicos, primeiro, foram muito, no início, representação simbólica. Ia o pastor, até ia uma amizade comigo, né? Para não nos deixar sozinhos, porque eu sempre pensei o seguinte: é uma questão de contra-hegemonia. O candomblé é minoria na sociedade brasileira. Marca a cultura brasileira, inegavelmente, né? Mas como grupo chamado religioso, que eu não considero religião, mas é muito pequeno. Mesmo na Bahia, né? Onde tem uma marca mais forte na cultura baiana. Então, nós só vamos conseguir sobreviver se nós conseguimos ter uma aliança com vários outros setores que compreendam que isso é importante, que sofram, né? A intolerância. Por isso que eu vou insistir nesse campo, né? Eu lembro que a briga na primeira caminhada, em 2008, a briga central é quando eu propus abrir para os outros grupos religiosos, eu apanhei muito dos meus. Teve grupos dos meus que se afastaram do processo. Porque eu compreendia que, se nós tivéssemos os judeus ali, e olha que na primeira caminhada só teve o presidente da Federação Israelita, não teve um grupo judeu organizado. Primeiro, 2008. Né? O representante católico veio de Brasília, porque na época o cardeal que estava aqui não queria nem conversa com a gente, então veio de Brasília. Mas foi importante, se você pegar o material de 2008, que é a primeira caminhada, você vai ver isso. Então, o que repercutiu foi a presença daquelas lideranças, né, muçulmanos, só tinha um, né,
que foi importante para nós. Teve um budista que viu a chamada na televisão e foi. Agora, cresceu, por exemplo. Vem sempre um monte de budista de São Paulo, né? Eles têm um templo aqui em Itaguaí. Cresceu o número de ciganos? Cresceu, muito cigano. O muçulmano cresceu, já diminuiu, agora tende a crescer de novo. E, principalmente, os evangélicos, né? Chamados evangélicos, é uma questão séria, porque todos aqueles que caminham do nosso lado apoiam lá do lado de lá. Te dou um bom exemplo disso, o Kleber Lucas, que vai cantar agora, no dia 17. Sempre canta, sempre está lá. Que é meu aluno na UFRJ, ele faz doutorado lá, né? Na história comparada. E eu vou insistir nisso, porque, embora eles são minorias, não são hegemônicos dentro dos seus grupos, pelo contrário, são até perseguidos por isso, mas dentro dessa composição religiosa tem uma contradição racial ali colocada nitidamente. Tanto que a maior parte dos que vão são evangélicos negros, né? Com exceção, e mesmo assim, da pastora Luz Marina, que é uma aliada também desde a primeira hora, que também apanha pra caramba no seu grupo. Entendeu? Ou seja, no campo religioso, existe também as divergências do ponto de vista. Eles não são tão. Embora essa ideia universal, né, de unidade, né, ela exista, né, no centro da questão, mas eles também têm conflitos internos. E não são poucos. Agora, aqueles que se colocam do nosso lado apanham, mas também, para o conjunto da sociedade, é uma demonstração muito significativa da diversidade. Eu sempre digo que eu uso muito a teoria do Gramsci, né? Eu não quero ser maioria, mas eu quero ser contra-hegemônico. Observa, se você observar como cresceu de 2008 para cá o debate sobre intolerância religiosa, observa como é que é o campo na sociedade, né? E observa como é que é a caminhada, nós estamos na 16ª. Quem diria que nós vamos chegar à 16ª? Começamos em 2008 e cada vez mais cresce. Engraçado, assim, tem professores que levam seus alunos. É muito interessante isso. E leva alunos do ensino médio. Né? Tem criança, tem pais que levam a criança na caminhada. E é uma caminhada que ela não é religiosa. Eu chamo atenção disso. Ela não é religiosa. Ela é de religiosos pela uma agenda civil. Porque se ela fosse religiosa, dá confusão até dizer chega. Porque um ia querer convencer o outro e entrar na religião do outro. Entendeu? Então, o primeiro aspecto que tem dessa história, ela não é religiosa. Ela é de religiosos por democracia, por liberdade, por diversidade. É esse que tem que ser o ponto. Né? Não é religiosa, do ponto de vista de proselitismo religioso, de convencimento religioso. Ela não é. Ela não é. Pelo menos eu brigo o tempo todo, o que eu posso, para dizer que ela não é isto. Ela é de diversidade, ela é cultural, não é? Ela traz os grupos culturais para poder conviver um com os outros. Então, e é a única experiência no mundo que tem essa dimensão. A única. Porque a Marcha para Jesus nasceu na Inglaterra, pouca gente sabe disso. Ela nasceu para unir a Irlanda. E ela, quando veio para o Brasil, ela virou outra coisa. Na minha tese eu falo sobre isso. Virou concessão de como se fosse marca. Porque está ligado à questão da indústria gospel. Não estou falando dos que vão lá pela fé, mas dos interesses dos organizadores. Tem a ver com isso. A caminhada, não. Né? A caminhada, e é interessante, como é que nós conseguimos construir alianças que são impensáveis na sociedade. A Globo faz chamada. Acho que eu mandei para a Adriana, ela deve ter recebido que eu mandei uma chamada, né? Que vai ao ar agora, domingo. Entende? Como que você consegue fazer uma chamada? Entende? Na Globo. Custa dinheiro. Os 30 segundos, que é de 30 segundos. Entendeu? Porque a minha compreensão é, por mais que tenha essa onda de intolerância, e agora a sociedade acabou de ver isso politicamente, né? Saímos de um período agora muito, muito ruim que a sociedade sentiu. Nós estamos dizendo, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, que se tinha uma forma do Brasil virar fascista, era justamente a partir de apoio a certos grupos religiosos. Não deu outra. Quase ninguém acreditou. Aí agora todo mundo viu que o negócio é sério. Então, neste momento,
Está todo mundo dando a mão justamente devido ao temor que foi. Então, esse é um dado importante. Observe que nós não temos canais de televisão, nós não temos bancada, não temos aliados, mas bancada nós não temos. Uma bancada de religiões afro não existe. Então, só é possível se nós conseguimos construir uma aliança entre nós, daqueles todos que sofrem e podem pagar um preço muito caro à sociedade, né? Essa ideia de intolerância. A intolerância ela não é religiosa, a intolerância é uma atitude política. Isso é óbvio. Os caras conseguem, através dessa intolerância, coesionar o voto. É o único grupo que coesionou o voto. As pessoas não percebem que coesionam o voto. E é uma bancada suprapartidária, ela não é nem partidária. Eles se colocam em vários partidos diferentes e se elegem. Com a mesma pauta. Contra os direitos das mulheres, seja a questão do aborto que você coloca aí, contra a questão da homofobia, entendeu? E contra o bate das religiões de matriz africana. Onde eles menos perdem o sentido é com as religiões de matriz africana, porque é a religião. Como é que você está batendo na religião do outro? Então, eu ainda tenho crescido, vai crescer esse ano mais, né? Tem um grupo do reverendo Eliezer, que é pentecostal, não é o pentecostal, é pentecostal. Conservador, vai estar na caminhada. Eu vou lá, ele trabalha com o pessoal de rua, né? Eu vou lá conversar com ele, porque o meu papel é dialogar. Eu faço conversa às vezes que não é fácil para mim, não, mas eu tenho que fazer. Porque se nós conseguimos que, pelo menos, a contra-hegemonia do respeito à diversidade, né? Crescer, né? Por isso que a academia tem um papel importante. Isso quando me convidam sempre, independente de ser acadêmico, mas me convidam sempre para o diálogo, para a banca, né? Observe o número de meninos que estão defendendo dissertação de mestrado e de doutorado sobre esse tema da intolerância religiosa. Como é que cresceu? Cresceu. De 2008 para cá, cresceu muito. Cresceu muito a questão da diversidade, o grupo de diversidade religiosa nas esferas públicas. Embora eu acho que nem sempre a diversidade combate a intolerância religiosa, são coisas diferentes. Uma coisa é você fazer diversidade, diálogo e tal, outra coisa é combater a intolerância religiosa, que é um crime. Né? Você deve ter visto agora que nós acabamos de fazer uma campanha, terminou ontem, né? Intolerância religiosa é crime, disco 90, isso é coisa da polícia. Uma campanha que o CEAP fez, que a comissão fez através do CEAP. Então, o que eu tenho muito tentado sempre chamar, não é fácil, é que os outros grupos precisam entrar, não só na caminhada, mas construir uma caminhada no cotidiano. Não é só em setembro, né? Ou 21 de janeiro, que nós fazemos um seminário internacional, esse ano vai ser internacional, e um festival interreligioso, né? Com música, dança, porque música e dança mobiliza em vários campos religiosos. Só você ter o Kleber Lucas cantando no trio elétrico da caminhada, o pau vai cantar para ele, a gente sabe disso. Eu observo quando ele foi comigo visitar uma casa de candomblé, onde a Luz Marina, com o pastor Edson, fez uma campanha para arrecadar fundo, para a reconstrução de um candomblé que foi queimado em Caxias. Ele foi lá comigo, ele sofreu muito no seu grupo. Mas o Kleber faz parte de uma estratégia minha, muito nítida. Porque eu brinco com todo mundo, ele é o Roberto Carlos do gospel. Né? Ele é um cantor gospel, muito popular. E como essa base neopentecostal é negra, é importante que uma voz como ele fale para essa base. Ele paga um preço por isso, mas ele faz isso de forma muito consciente. Quando ele foi fazer o mestrado, ele agora está no doutorado estudando o mito de Cã. No mestrado, ele estudou a questão dos inários, né? Racista da Igreja Batista, também deu uma confusão, né? Mas eu acho que quanto mais você trazer pessoas que reflitam e vai empurrando essa questão, você vai criando uma nova possibilidade de criar. O problema não é a fé. Fé, você pode ter fé, né? Todo mundo tem fé, todos nós temos fé. A questão é você não dialoga com ninguém se você botar a fé na frente. Botou a fé na frente, dá confusão. E diálogo interreligioso tem que respeitar dogma. Eu posso não concordar com dogma, mas eu tenho que respeitar o dogma. Se eu não respeito o dogma do outro, complica. Se você disser quanto ao meu abate religioso, já tem confusão. Entendeu? Eu digo para todo mundo, então não adianta. Então tem os limites. Agora, se nós não compreendermos, se nós não empurrarmos a sociedade
né, para o respeito à democracia, à liberdade, à diversidade e o Estado laico é um perigo não só para nós, mas para toda a sociedade. É um pouco o que nós pensamos. Vani, tem data já a próxima caminhada? 17 de setembro. 17 de setembro. Tá. Ela é sempre no terceiro domingo de setembro. Esse ano cai 17 de setembro. Já estamos mobilizando, já está todo mundo. Né? E estamos trabalhando. Eu gostaria que vocês ajudassem nisso. Queremos botar 100 mil pessoas na rua. Porque se nós conseguimos botar 100 mil pessoas na rua, isso impõe uma respeitabilidade muito grande. Observa, a Marcha para Jesus, que teve 1 milhão da prefeitura e que tem uma estrutura enorme, que eles têm própria, né, de condução e tal, botou 40 mil esse ano. Nós não temos nada disso. Nós, o pessoal vai de forma espontânea, entendeu? Ou o pessoal organiza ônibus e tal, caravana, tem muita gente organizando, vem gente de outros lugares do Brasil. Do ponto de vista espontâneo, é muito interessante. Então, a gente tem que dar uma resposta. Observa, nós acabamos de perder uma sacerdotisa, foi assassinada na Bahia, num lugar de culto. Entende? Mas, mesmo assim, eu sou favorável ao diálogo. Bom, então, vou passar agora para as perguntas que o pessoal mandou aqui. Vou botar na tela. Vou começar com a Adriana. Adriana, você levou 3 quadradinhos, então eu vou botar aqui, eu vou lendo na ordem, tá? Ficou grande. Saiu. Professor Ivanir, qual é a sua avaliação das implicações das perseguições enfrentadas pelos praticantes do espiritismo e das religiões de matriz africana? Essas perseguições foram formalizadas, vou passar aqui, vamos lá, pelo Estado, ai meu Deus, mediante a criminalização no Código Penal de 1890, antes da Constituição Republicana de 1891, resultando em antinomias às restrições à liberdade religiosa. Como o senhor analisa a possível influência desse contexto histórico nas perseguições contemporâneas, particularmente no caso das religiões de matriz africana? Bom, é inegável que tem uma influência enorme. O processo histórico foi sendo construído com um longo tempo, é de longa duração. Nada acontece de uma forma da noite para o dia. Mas eu queria, Adriano, dialogar com você sobre uma fala do Trigueiro. Eu vi um vídeo do Trigueiro dizendo que, mesmo dentro do espiritismo, tinha pessoas que pensam como os neopentecostais com relação à prática da Umbanda, principalmente do Candomblé. Trigueiro fala sobre isso, é meu amigo André Trigueiro, que é um espírita. Então, o que mais me entristece às vezes é que eu sou perseguido e você por uma outra razão, o espírito por outra razão, mas não cria empatia. Esse é um dado importante, né? Nós precisamos construir empatia. Então, eu acho que quem é perseguido não pode reproduzir, não pode nem deve reproduzir o preconceito que a sociedade tem com relação a qualquer outro grupo. Eu insisto sempre, lá na comissão tem representante da Federação Espírita, soube agora hoje, né? Então, o vídeo que eu mandei, né, está rodando todas as federações espíritas, está mobilizando e tal, porque nós temos que estar juntos. Então, acho que, lamentavelmente, a esfera do 19, né, o espiritismo também, ele, se você observar, não é o que vai ser central hoje, para mim, na minha opinião, mas existe ideia extremamente preconceituosa e racista. Existe escrito do Kardec que fala disso nitidamente. Né? Não dá para dizer que não tem. Uma coisa é, hoje, o século XIX, as mesmas ideias, era ciência, né, gente? Então, a esfera daquele momento, ela acaba influenciando várias formas de pensamento científico, pelas relações raciais, inclusive com a presença dos africanos, né, dos seus descendentes. Hoje, eu diria diferente, né? Eu digo assim, hoje nós temos que estar junto com os kardecistas, porque do ponto de vista do Estado, da lógica, porque qual é a grande questão dos kardecistas com relação aos católicos? Eles são cristãos, mas reencarnou ou ressuscitou? Esse é o grande debate.
que existe. Né? Tem acompanhado um pouco esse debate. Né? Então, como ressuscitou, os católicos foram por essa via, né? E os kardecistas falam da reencarnação, são perseguidos por isso na sua base. Também pelos neopentecostais. O Estado perseguiu por conta disso, que era um Estado cristão católico. Um Estado católico. Né? Obviamente, nós fomos por umas razões e os kardecistas por outras. Agora, o que você não pode é que no mundo kardecista tenham pessoas que possam pensar isso do candomblé. Então, essa é uma questão central. Então, se nós não nos dermos as mãos, nós não vamos conseguir superar. E uma questão central também é conhecer o outro. Porque se eu não conheço a sua prática, não quero ter a sua prática, mas se eu não conhecer, eu acabo reproduzindo o preconceito sobre ela. Eu vou a vários centros espíritas, às vezes, né? É interessante que a Umbanda hegemônica ela é uma Umbanda kardecista. Ela é uma Umbanda kardecista. Né? Dentro da doutrina kardecista tem muita coisa que está ligada à questão da cura. Como dentro do candomblé tem muita coisa que está ligada à questão do acolhimento e da cura. Como é que eu vou desconhecer essas práticas do ponto de vista da espiritualidade das pessoas? Porque tanto os kardecistas como nós compreendemos que não é só corpo. Né? O corpo não é fonte do pecado. Porque para os caras, para os reformados, o corpo é fonte do pecado. Para nós não é a fonte do pecado. O corpo é sagrado. Então, nós temos uma mesma visão, se você observar um pouco sobre isso, do ponto de vista, né? Mas, às vezes, há coisas que nos separam por uma coisa tão pequena, né? Por questão de uma mentalidade que não tem sentido para a contemporaneidade para o dia de hoje. Então, claro que, historicamente, né, o papel da Igreja Católica tem sido hegemônica. A Igreja Católica, mais do que hegemônica, ela era o Estado. As pessoas esquecem que ela era o Estado. Fazia parte do Estado. Mas, ao mesmo tempo, sou obrigado a olhar para o mundo católico e compreender que eles são perseguidos pela idolatria. Acusados de idolatria, olha só. Quantos santos da Igreja Católica é quebrado por conta disso? Quando um jovem se vira neopentecostal, a primeira coisa que faz é destruir o santuário da vovó, que faz a novena dela. Eles passam por isso. Então, se a gente não conseguir, pelo menos, compreender que não tem régua para medir qual é a maior dor, mas é dor, nós não vamos conseguir construir um caminho diferente. Então, eu converso muito com o Trigueiro sobre isso, né? O Trigueiro fez um vídeo, eu vi um vídeo muito bonito. Isso é que é bom, né? Você, no seu grupo, levantar o questionamento para o seu grupo. Não é eu de fora que tem que levantar. Isso não funciona. Mas levanta a reflexão. E está na rua. Quantas pessoas não vão à caminhada porque a maioria são religiosos de matriz africana? Quantas pessoas não vão? Por ter essa ser a razão. E ser liderada por pessoas do nosso campo. Então, pensa que eu não percebo que o fato de ter uma liderança negra, candomblecista, né, para alguns é um problema. Infelizmente, para alguns é um problema. Mesmo no nosso campo. Mesmo no nosso campo. Nós temos um percentual interessante de Umbanda que são pessoas brancas, que têm mais possibilidade de relações com privilégio na sociedade. Eu percebo isso nitidamente. Por isso que eu virei, viu, Rodrigo, professor doutor Babalaô. Porque quando você é professor doutor é outra conversa, né? Entende? Mas aí eu coloco o Babalaô é só por conta disso. Porque eu sou de uma pertença religiosa que tem valor, não é a instrução, é a sabedoria. Então, eu vou ter pessoas que não tiveram muita instrução, mas têm uma sabedoria impressionante, infinita, no seu cargo de sacerdócio. Sacerdócio não é no seminário, nem estudar não sei aonde, é na sua prática, seu cotidiano, na sua ancestralidade. Então, quando eu coloco o fato de ser doutor Babalaô, já cria na cabeça das pessoas que ninguém sabe nem o que é o Babalaô, que é o pai de ter, ninguém nem sabe. Né? Já é diferente. Aí o doutor, ele pensa, mas tem doutor nesse negócio? Tem. Há pessoas que não precisam disso, porque fez seminário, né? No mínimo, o cara já está graduado para ser professor de filosofia ou de teologia. Nas nossas práticas, não. Então, ela é
olhada de forma preconceituosa, ela é perseguida por conta justamente desses saberes. E é o saber que o próprio Cristo tinha, se você observar. Ele falava com a natureza. Se você olhar no Antigo Testamento, qual é o segredo que está ali? Fundamentalmente, você falava com Deus por sinais. Isso quer dizer o quê? Pelo oráculo. E você fazia as oferendas. Está no Antigo Testamento, todo o processo do Antigo Testamento. Essa que é a prática. Quando seu filho se fez homem, aí virou outra construção, que é iluminista. E aí você traz os preconceitos, a perseguição a partir dessa lógica. Não tem nada a ver com o divino. O divino vai se expressar para mim, para você, em qualquer lugar, indiferente. Ninguém controla o divino. A espiritualidade é outra conversa, é outra coisa. Ninguém controla. Quando você quer doutrinar ou decodificar a partir de uma lógica de relações de poder, aí tem a confusão. Ok. Ivani, aproveitando aqui, eu vou juntar duas perguntas em uma, que é do nosso colega Marcelo Gulão. Ele sempre assiste todos os encontros no Oeste. O Gulão assim, vai receber estrelinha no final do ano, que é presença total, 100% de presença. Eu vou juntar duas perguntas que ele fez, mas que tem a ver com algo que você mencionou lá no início e depois, ao meio da sua fala também, que é a questão da Umbanda. Ele botou assim, vou botar aqui. Professor Ivani, o senhor poderia falar sobre as origens da Umbanda no Brasil? Essa é a primeira. Aí ele complementa. Outra pergunta. Por que muitos umbandistas e os candomblecistas, durante muitos anos, se autodenominavam espíritas? Bom, isso é importante. Primeiro que os candomblecistas nunca se denominaram espírita. Isso não é verdade. Candomblé é outra coisa, é força da natureza e o culto à ancestralidade. A lógica da ancestralidade ela não tem nada a ver com a reencarnação, ela é diferente. A Umbanda tradicional vem na mesma direção. A Umbanda, o termo Umbanda vai aparecer em 1848 em Vassouras, justamente quando um delegado manda invadir uma Umbanda. Isso é antes do Zélio. Zélio é depois. E os leigos da fala, tem um documento que fala sobre isso, que Umbanda era uma sociedade mística secreta. Está por trás da história do Manuel Congo, do levante do Manuel Congo. Toda a esfera. Tem pesquisa que fala sobre isso, já tem fonte que vai falar sobre isso. Então, a Umbanda nascia do Estado de Maio. Século XIX já existia uma Umbanda de caboclo na Bahia. Um dos maiores exemplos do iniciado da Umbanda de caboclo é o Joãozinho da Goméia. Ele não foi iniciado em Eugênio, na Umbanda de caboclo. Isso é anterior. A Umbanda de Zélio de Moraes, que ele inaugura uma nova modalidade de Umbanda, que é a Umbanda kardecista. Essa nasce do kardecismo. Agora, durante todo o processo de perseguição da República, para você tentar se livrar da perseguição, justamente devido ao acordo, minha tese eu falo sobre isso, está lá no indicativo sobre isso, do acordo da Federação Espírita, de setores da Federação Espírita, com Filino Tornilha, do Getúlio Vargas. Então, para você fugir da perseguição do Estado, muitos passaram a se dizer espíritas. Era aceitável ser espírita. Não quer dizer que são as mesmas práticas, não é. As práticas nossas, elas têm que ver o que é orixá, forças da natureza, o que é inquis, forças da natureza, o que é vodum, forças da natureza. E tem o culto à ancestralidade. Por quê? Porque você está ligado ao seu ancestro. Na cultura iorubá, você não reencarna nunca, você retorna. É diferente. E você retorna na mesma família, na mesma condição. Ou seja, quando você uma pessoa vive até 90 anos, fez muita coisa pelaquela família, não sei o que e tal, então, em algum momento, alguém na família, os mais jovens, tentam que apareça uma gravidez e se aparecer a criança com mesmas características. Se é homem, é homem. O homem nunca vai voltar mulher. Nem vice-versa. É retorno. O sentido do retorno é diferente da reencarnação. Da lógica da reencarnação.
ou não conheço a lógica toda, até pode ter, com alguma reencarnação, pode ter até algum diálogo interessante, que eu não conheço, também não vou cometer esse erro aqui, que eu posso falar alguma coisa que eu não conheço. Né? Mas dentro daquele contexto cultural é totalmente diferente. Então, se denominar espírita é fugir da perseguição, do preconceito, porque ser espírita, por mais que seja também perseguido, mas é muito mais palatável, porque você está falando de um universo de maioria de pessoas brancas. Ou não é? Você está falando de um segmento de pessoas brancas, com certa influência na sociedade, de pessoas que normalmente têm um grupo de médicos muito forte, de juristas muito forte, né? O prefeito da cidade, né? O Pereira Passos, era espírita, kardecista ou não era? Não é? Quantos kardecistas foram prefeitos no período da República? Kardecistas. Parte da perseguição que nós sofremos, inclusive, com relação às práticas de saúde, em alguns momentos tinham médicos kardecistas envolvidos nesse processo de construção desse preconceito da perseguição. Também tinha. Mas isso não vai querer dizer para nós, para mim, pelo menos, que o diálogo com os kardecistas, uma aliança com os kardecistas, ela é fundamental para enfrentar essa perseguição na contemporaneidade. Uma coisa é um processo histórico, que eu conheço, dá para dizer que não. Então, não quer dizer que são espíritas. Isso tem a ver com digamos, com um discurso oculto. Vamos usar aqui o Scott. É legal. É o discurso oculto. Eu digo que sou isso, entendeu? E vou adiante, para minha proteção. Porque, na verdade, tinha, sim, uma proteção. Não é que muita gente virou casa. A grande briga de conflito que tem de Zélio e justamente o Tata Tancredo tem a ver com isso. Quem estuda esses dois personagens vai ver isso muito nitidamente. E tem outros grupos que acabaram se transmutando, né? Não vou dizer que é ruim, não. É entender o processo de perseguição e como é que as pessoas vão acabando nas suas defesas fazendo esses diálogos. Então, quando a pessoa diz que é espírita, eu nunca vou dizer que sou espírita, eu sou candomblecista, totalmente diferente, do culto de Ifá. Eu vou reafirmar a minha identidade. Observa como é que eu me visto? Isso não é roupa religiosa, isso é um costume iorubá. Já me visto assim que é para ter minha identidade. Ok? Ok. Eu vou, ainda nessa pegada sobre o espiritismo, eu vou adiantar aqui, passar à frente uma pergunta do Carcelo, que tem um pouco a ver com as duas coisas. Ele diz, muitos hospícios de viés espírita kardecista, acho que ele quis dizer hospitais, na verdade, né? De viés espírita kardecista recebem verba do SUS. Atualmente existe proposta de inclusão de Umbanda em Candomblé nos cuidados de saúde que recebem verba do SUS. Você pode falar alguma coisa sobre? Olha, é interessante essa questão, né? Porque, de fato, aquilo que eu acabei de dizer aqui, sempre teve muito médicos kardecistas envolvidos na saúde pública, médicos sanitaristas, inclusive. Né? Médicos sanitaristas, ou eles eram espírita ou eram comunista. Se eu observar. Pode observar, né? Mas eu quero chamar a atenção dessa pergunta dele, que ele nunca pensou numa coisa. Antes de existir o SUS de pobre era a casa de candomblé de Umbanda. Ou não era? As práticas de cuidado de saúde sempre existiram, antes do SUS. Aonde que o pessoal ia rezar espinhela caída, né? Quantos aqui na sua família não teve essa experiência? Né? Onde ia tomar um banhozinho de folha para ficar melhor, ou até mesmo amarrar o barbante para puxar, para tirar o dente. Não tinha saúde para todo mundo, não tinha SUS. Até os anos 70, 60, SUS, tanto que nós fomos perseguidos, os herbalistas são perseguidos no início da República, porque é quem tinha a prática de saúde, o domínio das ervas, a sabedoria das ervas. Então, o Estado reconhecer como lugar de cuidado não é pela experiência dos espíritas, pelo contrário. É o contrário, tem que inverter isso. Então, sempre essas práticas foram práticas de lugar de saúde. Sabe que eu brinco isso? Quem não sabe que Preto Velho sempre foi na lista de pobre? Sempre foi na lista de pobre. Vai na comunidade para tu ver a fila que faz para falar com o Preto Velho. Foi na lista de pobre, meu amigo. Entende? Então, eu acho que não é a partir das... É inegável que
ao kardecismo, como ele é científico e é cartesiano, tem que se dizer isso muito claramente, né? Ele se organizou numa sociedade iluminista de forma também iluminista de forma cartesiana. Então, é natural que ele tenha hospital, né? Teve, em alguns momentos, escolas, né? Natural. Tanto que eu estou falando, existem grandes pessoas que tiveram um papel importante e que foram kardecistas. O Pereira Praça é um exemplo disso. E olha que quem fez a eugenia no centro da cidade foi o Pereira Passos, ou não foi? Que expulsou o povo todo da Gamboa, da Praça 11, da Negrada, tudo que foi para a Baixada Fluminense. Era o Pereira Passos, que era médico sanitarista. Entende? Então, o que eu estou te falando não é uma coisa que copiou a outra. Digamos que, em algum momento, esses diálogos vão acabar se encontrando. Não é uma coisa de subordinação a outra prática, não é verdade. Né? Sempre, muito antes do SUS, do Arouca inventar o SUS, né? A turma na Constituição de 88, o SUS foi na Constituição de 88. E SUS de pobre era sempre a casa de santo. Não tinha posto médico. Não tinha hospital próximo. Eram as parteiras. Quem eram essas parteiras? O Kleber Lucas diz isso muito bem. Qual é a experiência em comunidade que você não tinha? Não pode desconhecer essa experiência. Ela não existe a partir da outra. Ela pode dialogar com a outra em algum momento. Então, e o SUS só aceitou isso agora por conta justamente da pressão dos religiosos de matriz africana, que aí no governo Lula reconheceu. Mas não é por conta de que já existiu uma coisa que está se copiando, não é? Eu acho que está se dialogando. Eu acho que essas práticas vão dialogar em algum momento que é importante para nós. Não na subalternidade. Ok. Então, assim, a última da própria Adriana, olha só, vejam, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Vou botar aqui. Professor Ivanir, o senhor poderia falar um pouco de Tancredo da Silva Pinto e a sua relevância para a Umbanda? Primeiro, Tata Tancredo, ele era de Omolocô, que justamente nasce lá, né? Lá em Vassouras. Entendeu? Muito antes da Umbanda do Zé, ele era de Omolocô, iniciado no Omolocô. E o Molocô, que depois acabou criando um diálogo, eu sempre digo isso, né? Como de sobrevivência, como uma Umbanda de diálogo e tal, mas o Tata Tancredo é uma pessoa brilhante, né? Tem um aluno, né? Da Adriana, que está estudando Tata Tancredo, e eu sou entusiasta dessa tese, né? Embora não pude participar das duas bancadeiras, mas sou entusiasta do trabalho dele. Porque eu sinto no meu trabalho o Tata Tancredo, né? Tata Tancredo foi um político muito importante para este mundo da luta contra a intolerância religiosa. Ele foi um sacerdote, um político, um compositor impressionante. Pouca gente sabe, Tata Tancredo conseguiu... hoje tem uma briga dos umbandistas que quer ter um cemitério próprio. Ele conseguiu a concessão de um cemitério, gente. Quase ninguém fala sobre isso. Ele ganhou um terreno do Chagas Freitas para fazer um cemitério. Ele fez um hospital. Ele estava envolvido no hospital de Vassouras. Tinha um hospital do pessoal do Molocô, que o Molocô tinha muita força em Vassouras. Eles tinham um hospital lá, o pessoal do Molocô, e no qual ele estava envolvido. Essa experiência ninguém fala, mas estava lá envolvido na história de Vassouras. E ele ajudou a fundar a Associação das Escolas de Samba, na década de 30. Ele deixou um dos grandes legados que você conhece hoje na sociedade brasileira. Sabe o grande legado dele? É o Réveillon, na praia. Quem inventa o Réveillon na praia é o Tata Tancredo. Quando pegou os cultos de Umbanda, para não serem perseguidos, vai para a praia, de 1º a 31. Quem aqui não tem na sua experiência de infância, né? Ou não já ouviu da família, que a turma tinha que ir na praia, jogar rosa no mar, dar uns pulinhos na água e se consultar com o caboclo e com o preto velho. Ele vai perder esse espaço na década de 90, embora já estava morto. Por quê? Porque quando cria
vai se criar a queima de fogo no Meridian, a família Medina, muda o sentido do Réveillon e expulsa os religiosos da praia. Mas só existe Réveillon por conta dele. Ele está envolvido no primeiro desfile organizado pelo aqui da minha comunidade também. Eu moro na Mangueira, né? Ele é daqui da Mangueira. Né? O Zé Espinguela, que vai criar em 1930, ali, 32, por aí, o primeiro desfile de escola de samba, 33, por ali, na Praça 11. Tancredo estava lá, fazendo parte da associação e organizando. Então, os dois maiores eventos hoje, que tem a ver com o turismo do Rio, né, que traz muito turismo, tanto o desfile de escola de samba como o Réveillon, estava lá o Tata Tancredo. E ele era tão inteligente, tão hábil, que em plena ditadura militar, quando ele cria o CEUB, ele fez primeiro presidente do CEUB um general de exército. Não era ele. Entendeu? E depois ele faz o suboficial de marinha, o Martim. Entendeu? Observa. E mais, é o autor da Lei do Silêncio, pouca gente sabe disso. Ele elege o Marcelo Medeiros deputado, um cara de Juiz de Fora, que era assessor de comunicação do Negrão de Lima, né? Ele elege o cara deputado federal, ele elegeu o cara deputado federal, e o cara apresentou a Lei do Silêncio, pouca gente sabe disso. Essa lei hoje que estão usando contra nós é uma lei de proteção na época. Esse é o Tata Tancredo. Então, ele tem uma dimensão, e observa o racismo como é tão perverso. Ele tem uma dimensão maior do que o Zélio de Moraes. Impressionante. E, no entanto, não parece isso. Isso faz parte do processo racista. Ele tem uma dimensão, se você olhar do ponto de vista político, o que esse cara vai fazer, é muito maior. Ele vai criar Deixa Falar, né? Que virou o Estácio. Ele morava justamente ali na área do Estácio. Então, ele tem. E o que ele vai fazer justamente o debate da chamada a desafricanização da Umbanda. Ele vai denunciar isso. Como é que estava se construindo uma Umbanda branca? E a Umbanda não era branca. Então, o Zélio de Moraes tem uma importância grande porque ele cria uma Umbanda kardecista e nessa Umbanda kardecista recebe lá o espírito do caboclo do Preto Velho, que não era nem caboclo Preto Velho, né? Diz que o das Sete Cruzilhadas era um padre. Entendeu? Não era nem um caboclo. Mas só fazer essa denominação de caboclo, né? Já se contestava contra a ideia de se receber só espírito de médicos, cientistas, né, pessoas importantes. Então, marca a partir daí. Eu acho que tem uma coisa progressista importante nessa demarcação da Umbanda kardecista do Zélio de Moraes. Não dá para dizer também que não é porque é para o período. E Tancredo tem sua importância, porque ele denuncia a ideia quando vai se criar a normatização da Umbanda, a decodificação da Umbanda. No Congresso que ele vai se decodificar, ele fica contra. É vergonhoso quem tem acesso aos documentos sobre esse debate, como é que ela vai virar uma coisa extremamente branca e eugenista. Então, Tancredo tem um papel importantíssimo. Todo mundo tem o seu papel de importância para o seu grupo, né? Melhor nem pior. Mas tem que entender os contextos social-políticos que está se colocada nesses períodos. Senão nós não vamos entender nunca as possibilidades de contribuição que cada um pode dar no processo que está vivendo. Então, Tancredo da Silva Pinto tem uma relevância grande para a Umbanda tradicional e de Omolocô. É o lugar dele. Ok, então, obrigado, Ivani. Bom, a gente acabou passando um pouquinho das 9, né, que é normalmente o nosso horário limite, mas o papo rendeu. Bom, sendo assim, eu estou encerrando, então, o nosso 5º encontro no Oeste. Eu agradeço mais uma vez aqui ao professor doutor Babalaú Ivanir dos Santos, né, que veio aqui passar com a gente 1h30 muito produtiva. Vai ficar gravado depois no canal do Lepid no Oeste, para quem quiser assistir ou recomendar para quem não pôde estar aqui ao vivo, né? E eu botei no chat também o link da página do Facebook da caminhada contra a intolerância religiosa. Está lá a data, o horário, o ponto de saída também, para quem quiser ir acompanhando até lá.
mas já sabemos que é dia 17, né, o terceiro domingo do mês, agora de setembro, né? Então, mais uma vez, Ivani, meu muito obrigado. E a vocês que estiveram com a gente, nos assistiram aqui, né, nos acompanharam aqui, muito obrigado também pela companhia, pelas perguntas, pela interação. E peço a vocês que, se vocês gostaram, tanto desse quanto dos outros encontros que a gente já fez, né, tá tudo no mesmo canal, vocês divulguem aí para os seus colegas, amigos, pesquisadores, profitentes, curiosos, simpatizantes, o que for, né, porque a gente está sempre... A gente faz esse trabalho para o público, né? Embora sejam encontros dessa natureza, geralmente não são exatamente... Não tem audiência, né, de fofocas de celebridade, essas coisas, mas a gente fez ali o nosso espaço, estamos fazendo a nossa parte. E isso se faz com a ajuda e o apoio de todos vocês. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado, Ivani. E dou uma boa noite a todos que estiveram com a gente. Até a próxima, no mês que vem, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Ivani. Eu agradeço a Adriana ter me convocado, né? A você, Rodrigo, por ter nos visto, né? Agora a gente já pode tratar de outras coisas. E a todos aqui que ouviram, participaram e fizeram aqui as perguntas. E estamos juntos. Eu acho que precisamos cada vez mais, com todas as divergências que nós possamos ter. Ninguém deve pensar da mesma forma. Eu acho que a diversidade ela é um pouco por isso, né? O Criador que fez todo mundo diverso. Essa ideia de que construiu um cara só, isso é difícil pra caramba, né? Não dá. Até porque se fosse assim, sua imagem e semelhança, todo mundo era pretinho até o dia de hoje, né? Porque o negócio foi lá. Que não foi na Europa, foi lá, né? Entendeu? A Bíblia mesmo tudo começou, foi na África. A Bíblia diz mesmo onde foi, né? Eu sempre pergunto assim, mas onde era o Jardim do Éden? A gente ficou nervoso. Não, tá lá. Em Gênesis 4 diz onde era, né? No lugar que tinha um grande rio que virava 4. Era do Pissou, João, Tigres e Eufrates. Eu falo do Tigres e Eufrates, que era do Pissou e do João. João secundava as terras Cuxas. Onde é os Cuxas? Sudão, Etiópia e Egito. Então, como Hegel disse que lá não tinha humanidade, não tinha nada disso, ele puxou por Oriente Médio. Tudo certo. Então, é isso aí. Muito obrigado a vocês e estamos juntos. Qualquer coisa, estamos aí para fazer a vida melhor, um país melhor para todos nós. Obrigado, Verino. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mês que vem.